Queridos, mais uma vez, graça e paz a todos. Eu acabei de receber aqui a notícia, passada pela nossa irmã Edileuza, que está confirmado a utilização do espaço ali no bairro de Nova Dias Dávila, no próximo domingo. Então, nós estamos oficialmente marcando assim o batismo do nosso irmão Jefferson e da nossa irmã Jamile para o próximo domingo às 2h30, tá? Depois aí a gente senta com os irmãos para passar melhor a localização. A gente sabe que a família vai querer estar presente e tudo mais. Nós passaremos assim a localização para os nossos irmãos. Queridos, não tem como prosseguir aqui sem fazer menção da presença do nosso irmão Juvenal, que também mais uma vez está aqui nos visitando. Que Deus em Cristo te abençoe, irmão Juvenal. E eu quero pedir à igreja que abra as suas Bíblias, estejam abrindo assim as suas Bíblias, na carta de Paulo, na segunda carta de Paulo aos Coríntios. Iremos ler alguns versículos do capítulo 5 da segunda carta de Paulo aos Coríntios. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 5. Nós iremos ler os versículos 14, 15, 17 e 18. Vamos ler a palavra do Senhor? 1 Coríntios, capítulo 5, verso 14, verso 15, verso 17 e o verso 18, que nos diz assim: pois o amor de Cristo nos constrange, porque nós estamos convencidos de que um morreu por todos, logo todos morreram. Ele morreu por todos, para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmos, mas para aqueles que por ele morreu e ressuscitou. Verso 17: porque se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, e eis que tudo se fez novo, surgiram coisas novas. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Amém? Senhor Deus, mais uma vez, ó Pai, nós, em oração assim, louvamos a Ti e Te adoramos, agradecendo, Senhor, pela oportunidade concedida de Te cultuarmos, de prestarmos, ó Deus, louvor e exaltação ao Senhor, mas também, Senhor, de fazer menção da Tua palavra. Palavra essa, Deus, que é lâmpada para os nossos pés, que é luz para os nossos caminhos. Ó Deus, palavra essa, Senhor, que tem o poder de transformar as nossas vidas. Que o Senhor possa, ó Pai, despertar a cada um de nós para nos atentarmos ao que diz, Senhor, as Tuas Escrituras, para que nós possamos nos fortalecer em Cristo, para que nós possamos, ó Pai, nos fortificar, nos santificar, ó Deus, e caminharmos pelas Tuas veredas, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amados irmãos, alguém já parou para imaginar, alguém já parou para pensar sobre o conceito da palavra amor? Amor seria um simples sentimento? Amor seria, de fato, um sentimento qual ele desperta em nossa mente, desperta em nossos corações, o qual nós não temos nenhum tipo de poder, nós não temos nenhum tipo de influência decisória sobre este amor. Nós precisamos ter muito cuidado para não confundirmos amor com paixão. Amor, ele não é um mero sentimento. Quando nós vamos analisar a palavra amor na língua portuguesa, a língua portuguesa chama amor de verbo. É uma ação que vai ser exercida por um sujeito. E ela requer com que esse sujeito deseje exercer. E isso nos traz um aprendizado, que o amor não é um mero sentimento
que ele se desenvolve em nossos corações, o qual nós não temos controle. Mas o amor é a decisão que nós temos de cuidarmos, de nos aproximar, de dedicar as nossas vidas a outras pessoas. Mas, queridos, quando nós nos deparamos, então, com algumas palavras no grego que foram traduzidas por amor, a gente percebe uma gama de possibilidades. Nós temos a palavra eros, nós temos a palavra phileo e nós temos a palavra agape, mais conhecida como ágape. E qual o sentido dessas palavras? O amor eros, por exemplo, a palavra eros, que foi traduzida de uma forma bem genérica como amor, ela está muito ligada à condição de um relacionamento entre duas pessoas. Seria aquilo que corresponde ao amor entre um homem e uma mulher. A palavra, nós temos aí outras palavras que derivam, né, desse amor eros, a expressão erotismo, a expressão erótico, ele deriva desse eros que foi traduzido para o português como amor, que está relacionado entre a atração física entre um homem e uma mulher. Nós temos também a palavra phileo, que foi traduzida para o português como amor, que está também relacionada ao me perdoe a redundância, mas está ligada ao relacionamento entre dois irmãos, o amor fraternal, o amor em que um amigo tem por outro, o amor em que um irmão tem por outro. Mas existe uma terceira palavra que nós já citamos, que é a palavra a qual também foi traduzida de uma forma genérica por amor, que é o ágape, ou o HP. E é um amor que ele é incondicional. É um amor que não mede esforços. É um amor que não espera nada em troca. É o amor o qual Deus exerceu sobre nós, dos altos céus, para nós, meros pecadores, aqui na terra. Mesmo que esse ser que exerce esse amor se decepcione, ele jamais vai deixar de exercer o seu amor sobre essa pessoa. Esse amor é muito comum nós observarmos em relação a uma mãe para com o seu filho. Por mais que ele a decepcione, por mais que ele a desobedeça, o amor da mãe, ele é incondicional. E é exatamente esse amor o qual Deus exerceu sobre nós. Paulo, ele disse aos romanos que os cristãos, eles não eram dignos do amor de Deus, ou seja, todos. A palavra diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Sendo assim, nós não somos dignos desse amor de Deus, mas Deus transformou cada um de nós em representantes desse amor. Por mais que nós não éramos dignos, e aí a gente tem também Romanos falando sobre isso, né? Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo Jesus morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Nós não somos dignos, mas Deus transformou a cada um de nós como pessoas a serem representantes, a apresentarem para outras pessoas também esse amor incondicional. Mesmo se nós formos infiéis, Deus permanece fiel. Mas, amados irmãos, nós fomos alcançados por misericórdia. Nós não somos merecedores do amor de Deus. Nós tivemos as nossas vidas restauradas pelo poder de Deus, transformadas, santificadas, justificadas, e esperamos o processo de glorificação por causa desse amor de Deus, o qual foi derramado sobre as nossas vidas. E nós devemos testemunhar deste maravilhoso amor para outras pessoas. Quando nós nos deparamos então com o verso 14 e o verso 15, esses dois versículos nos apresentam o amor de Deus de uma forma tão imensa para com nós humanos,
que Deus ele entregou o seu Filho em sacrifício. Esse amor ágape, esse amor incondicional, levou Jesus à cruz por causa de cada um de nós. Capítulo 5, verso 17. Portanto, se alguém está em Cristo, verso 14 e 15, me perdoem. Pois o amor de Cristo nos constrange, porque estávamos convencidos de que um morreu por todos, logo todos morreram. Verso 15. E ele morreu por todos, para que aqueles que vivem nele já não vivam mais para si mesmos, mas para ele que por nós morreu e ressuscitou. A intenção de Deus é que nós dediquemos, a partir desse momento em que obtemos a consciência do sacrifício de Deus para conosco, que nós possamos dedicar as nossas vidas a Ele. O amor de Cristo levou Jesus ao sacrifício. O amor de Cristo, Paulo chega a dizer que é constrangedor. Imagine uma pessoa que você magoa, imagine uma pessoa que você trata mal, imagine uma pessoa que você não dá tamanha atenção, e mesmo assim essa pessoa continua fiel à sua vida. Você chega a se envergonhar com isso. E essa é a postura de Paulo diante do amor de Deus. Senhor, o teu amor ele é tão grande para conosco que chega a me constranger. Porque nós sabemos, irmãos, que nós não podemos fazer nada para devolver a Deus esse amor. Quinta-feira nós estávamos discutindo aqui exatamente sobre isso. O que é que a gente pode fazer para auxiliar Deus no processo de salvação? Nada. Pela graça de Deus, nós somos salvos por meio da nossa fé. É interessante que a nossa fé, ela é dada por Deus. Não vem das nossas ações, para que nós não venhamos nos glorificar diante dele. Jesus, que não tinha nada com os nossos erros, não tinha nada a ver com as nossas falhas, ele se colocou em nosso lugar, por amor a cada um de nós. Morreu como uma criança que se coloca diante de um tiro para proteger o seu pai, que cometeu sérios erros, sem culpa alguma. Ele se coloca diante da morte para que cada um de nós pudéssemos alcançar vida e misericórdia. Quando abrimos então a carta de Paulo aos Efésios, capítulo 3, verso 18 e o verso 19, vamos ler a partir do verso 16. Paulo diz o seguinte: eu oro para que, com as suas gloriosas riquezas, ele os fortaleça no íntimo do seu ser, com poder, por meio do teu Espírito Santo, para que Cristo habite em nossos corações mediante a fé. E oro para que vocês, arraigados e alicerçados, sejam em amor. Verso 18. Possam juntamente com todos os santos compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo conhecimento, para que vocês sejam cheios da plenitude de Deus. Paulo está chamando a atenção da igreja de Éfeso sobre a gratidão de sermos alcançados por esse amor, um amor que não tem dimensão,
Um amor que é largo, um amor que é alto, um amor que é profundo, um amor que nos envolve, um amor que nos fala sobre nos envolver em toda a sua plenitude, em toda a sua certeza, em toda a sua constância, em todas as suas dimensões. Sermos gratos a esse amor é que nos leva a vivermos a vida, irmãos, de uma forma completamente diferente daquilo que é proposto pelo mundo. Reconhecermos esse sacrifício de Cristo, reconhecermos esse amor que Paulo diz que é tão grande que chega a envergonhá-lo. O amor de Cristo, ele muda a nossa vida. Quando nós de fato compreendemos esse amor, nós não podemos viver da mesma forma. Verso 17: portanto, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Novas coisas aparecem, novo comportamento, novas palavras, novo vocabulário, nova forma de ver o mundo, nova forma de ver as pessoas, nova forma de se relacionar com as pessoas, nova criatura, nova criação. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, verso 9. Entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas estão sob o domínio do Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vocês, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse não pertence a Deus. Nós temos o Espírito Santo em nossas vidas. Nós sentimos o Espírito Santo em nossas vidas. Nós fomos alcançados pelo Espírito de Deus a partir do momento em que reconhecemos a Cristo como Senhor das nossas vidas. Se as coisas velhas já passaram, coisas novas precisam acontecer em nossas vidas. Se as coisas velhas já passaram, um novo comportamento precisa fluir na vida daquele que tem um encontro com Cristo. Novas coisas foram feitas por Deus em sua vida. Então aquilo que no passado te afastava de Deus, hoje já não deve mais existir. Aquilo que no passado fazia diferença, fazia separação entre você e Deus, hoje já não deve mais existir. Se eu roubava, não posso mais roubar. Se eu adulterava, eu não posso mais adulterar. Se eu falava palavrão, eu preciso me purificar. Se o meu nome era sujo na praça, eu preciso trabalhar para que essa história seja modificada, para que eu possa ter credibilidade, porque hoje eu sou um representante desse amor incondicional de Deus, que refletiu na minha vida, e que eu preciso, tanto com a minha vida e com as minhas palavras, anunciar para outras pessoas. Jesus, ele nos lavou, irmãos, com o seu sangue. Lembra da visão do profeta Isaías, no capítulo 6? Quando ele tem a visão do grande trono branco, e ali representava de fato a presença de Deus sobre a vida dele, ele diz: ai de mim que vou perecendo,
porque eu sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de impuros lábios, e eu estou vendo a glória de Deus. Ele estava vivendo uma nova realidade, e ele tinha consciência de que aquela realidade que ele estava vivendo não poderia ser mais real na sua vida. O teu comportamento precisava ser um comportamento novo. Isso precisa acontecer com cada um de nós. Porque o amor de Deus, que é alto, que é profundo, que é largo, o amor de Deus, que constrangia o apóstolo Paulo, porque ele, não sendo merecedor, mesmo assim Deus havia derramado sobre a sua vida, esse mesmo amor foi derramado sobre cada um de nós. E aí, irmãos, vem uma grande responsabilidade com esse amor. Porque o amor de Cristo, ele nos conduz à salvação, mas também nos imputa muitas responsabilidades. Capítulo 5, verso 18, nos diz assim: tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Paulo está dizendo que nós somos ministros reconciliadores. Alcançamos a salvação, alcançamos a graça, tivemos a oportunidade de viver esse amor, tivemos a oportunidade de mudar a nossa mente. Agora Deus quer que sejamos agentes para que outras pessoas também tenham essa oportunidade, por meio das suas ações, por meio do seu testemunho, por meio das suas palavras, por meio da sua vida. Há um filme onde o protagonista diz uma expressão que ficou eternizada: com grande poder vem grandes responsabilidades. Nós não somos super poderosos, nós não recebemos nenhum tipo de poder, exceto aquilo que a Bíblia nos fala sobre o poder do Espírito Santo, que nós recebemos em Cristo, em nossos corações, e que esse poder também traz muitas responsabilidades para a vida do crente. Nós não devemos, irmãos, ser egoístas, nós não devemos ser como crianças que recebem o saco de doce e não quer dividir com seu irmão. Sabe a criança quando chega da festa e chega com aquele saco de doce? E a mãe diz assim: dá uma jujuba para o teu irmão, dá uma balinha para o teu irmão. E a criança começa a chorar e espernear porque aquele doce é dela. Nós não podemos ser como crianças egoístas que não quer dividir o saquinho de doce, mas nós precisamos dividir aquilo que nós recebemos. Nós precisamos distribuir para as pessoas aquilo que nós recebemos. Esse saquinho de doce, irmãos, representa a pregação do Evangelho, representa a Cristo, que nós vivemos, que nós fomos alcançados por esse amor e que muitas pessoas também anseiam em receber deste amor. E cabe a nós, que como Paulo disse, ao sermos alcançados por esse amor, fomos nomeados por Deus como agentes reconciliadores, fazermos o nosso trabalho, distribuirmos o doce para aquelas crianças que necessitam, distribuirmos a pregação do Evangelho, apresentarmos a Cristo para aqueles que necessitam. Conduzirmos outras pessoas a experimentar a Cristo, conduzirmos outras pessoas a serem alcançados por esse amor constrangedor, conduzirmos outras pessoas a receberem de Deus a salvação. Conta-se uma história de um pai
que havia levado o seu filho para o seu trabalho, pois ele não tinha com quem deixar a criança. E o trabalho desse homem era numa ferrovia muito perigosa, onde em determinado momento ele acionava um mecanismo que mudava ali a posição dos trilhos de um grande trem. E no momento crucial, quando vinha na direção deles um trem repleto de pessoas, aquele homem correu para acionar aquele mecanismo e ele percebeu que o seu filho estava exatamente naquele local. E se ele acionasse aquele mecanismo, aquela criança seria esmagada. Provavelmente alguns já conheçam essa ilustração, mas exemplifica de uma forma muito clara aquilo que Deus fez por nós. Se aquele homem acionasse o mecanismo, ele mataria o seu filho, mas ao mesmo tempo salvaria muitas e muitas pessoas que estavam naquele trem e que talvez não tivesse nem mesmo a dignidade de agradecê-lo pelo sacrifício o qual ele estava prestes a fazer. Mas se ele tomasse a decisão de salvar o seu filho, certamente aquelas pessoas iriam morrer. Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo Jesus morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Aquele homem então decide sacrificar o seu próprio filho, para que aquelas pessoas pudessem alcançar a salvação. Deus então, mediante o seu amor incondicional, ele decide sacrificar seu filho Jesus, para que nós pudéssemos alcançar a vida. Eu louvo a Deus porque nós tivemos então a oportunidade de reconhecer esse sacrifício, de irmos até esse homem, de agradecer a ele, por ele ter entregado o seu filho. O problema é que tem muitas pessoas que ainda não tomaram essa decisão. Tem muitas pessoas que ainda não tomaram esse passo. Cabe a mim e cabe a você, como agentes reconciliadores, apresentarmos o amor de Deus para aqueles que necessitam. Eu quero orar por você nesse momento. Abaixe sua cabeça. Converse com Deus. Fala para o Senhor o quanto você é grato por esse sacrifício maravilhoso, por esse amor maravilhoso, o qual foi representado mediante esse sacrifício, que te alcançou. Mas Deus, Ele quer mais de você. Ele quer o seu testemunho. Ele quer a sua vida. Ele quer as suas palavras. Porque assim como você foi alcançado, assim como você foi alcançada, existem muitas pessoas que ainda necessitam. Que nós não sejamos como as crianças egoístas que não querem dividir o saquinho de pipoca, mas que nós possamos de fato distribuir para as pessoas esse amor maravilhoso o qual nos alcançou. Querido Deus, eterno Pai que estás nos céus, mais uma vez, Senhor, nós te louvamos, te exaltamos, te engrandecemos e agradecemos ao Senhor pelo amor ágape, o qual foi derramado sobre nós. A tua palavra, ó Deus, diz que por mais que sejamos infiéis, o Senhor Deus permanece fiel. E isso é possível, Senhor, tão somente por causa desse amor incondicional, o qual o Senhor Deus tem derramado sobre cada um de nós. E nós somos infinitamente gratos, Senhor. Mas muitas vezes, ó Deus, nós nos tornamos, ó Pai,
ingratos. Essa não seria a palavra a qual eu queria utilizar, mas nos tornamos, Senhor, inertes diante do clamor de outras pessoas que talvez não desejem, mas que precisam ser alcançadas por essa palavra. Não cabe a nós, ó Deus, fazermos com que essas pessoas tomem a decisão. Não. Pois nós compreendemos que quem convence as pessoas do pecado, da justiça e do juízo é o Teu Santo Espírito. Mas cabe a nós, Senhor, dizermos para essas pessoas a respeito do Teu amor, falarmos para essas pessoas a respeito do Teu sacrifício, falarmos para essas pessoas a transformação maravilhosa, a qual o sacrifício de Cristo na cruz tem o poder de fazer em suas vidas. Em nome de Cristo Jesus, que o Senhor possa todos os dias, ó Deus, nos incomodar a testemunharmos do Teu amor, a falarmos do Teu amor, a vivermos, ó Deus, o Teu amor, para que sejamos de fato agentes reconciliadores da Tua palavra, em nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor.